Bom dia, estamos aqui no Museu da Indústria e vamos conhecer um pouco sobre os ciclos que houve aqui no estado do Ceará, o ciclo da canaúba, o ciclo do sal e principalmente o ciclo do algodão. Vamos lá! Bate a enxada no chão, limpa o pé do algodão, pois pra vencer a batalha é preciso ser forte, robusto, valente ou nascer no sertão. Tem que suar muito pra ganhar o pão, que a coisa lá... Aqui é o Museu da Indústria. Quem mantém esse museu aqui é a FIEC. E tem essa exposição aqui sobre a canaúba, uma exposição bem legal, interativa, tem vídeos. Aqui, ó. Alegre, ai, 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 ai. Carnaúba foi uma árvore bem importante para o ciclo extrativista aqui do Ceará, porque a carnaúba é típica do bioma da Caatinga aqui do Ceará e ela produz a cera de carnaúba, que foi exportada, que era exportada muito para os Estados Unidos principalmente, e tem até aquela história da Casa Johnson, que é na Beira-Mar, que hoje é o Hotel Marreiro, que era de um empresário americano que veio aqui depois da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, justamente para tentar a sorte, a fortuna, e conseguiu fortuna com a carnaúba. É tão importante para nós, ó, que ela está no brasão do estado, que é a carnaúba. Esse aqui é o brasão do estado do Ceará, a carnaúba aí. A minha sai pelo roçado, vai cantando alegre, ai, ai. Estamos aqui no passeio público, né? Ali o Baobá aqui atrás, ó, a Praça dos Mártires, ou passeio público, que fica em frente ao Museu da Indústria. E vamos falar um pouco sobre esse ciclo, o ciclo do algodão, que talvez tenha sido o ciclo econômico mais importante da história do estado do Ceará e principalmente aqui da cidade de Fortaleza. Foi o ciclo que fez a cidade de Fortaleza realmente florescer e se transformar numa grande cidade. Então, o Ceará, desde que foi tomado posse da capitania em 1603 por Pedro Coelho de Souza e posteriormente em 1613 essa posse foi assegurada por Martim Soares Moreno, que até hoje é conhecido como o fundador do Ceará, o Ceará teve ciclos econômicos extrativistas bem importantes. O primeiro deles foi o ciclo do sal. Os holandeses, com Gedeon Morris, vieram aqui em 1637 à procura de sal. Sal era um produto que tinha um valor agregado bem importante na Europa, tanto que a palavra salário vem da palavra sal. Então Gedeon Morris veio aqui, o holandês, morreu aqui no Ceará à procura desse sal, em batalhas que houve com índios, e foi o primeiro ciclo econômico do estado do Ceará. Depois teve o ciclo do charque. O charque, principalmente no interior do Ceará, na região do sertão do Ceará, onde o clima era mais seco, menos úmido, que favorecia justamente a produção dessa carne de charque, foi muito importante. E essa carne de charque era utilizada muito para a alimentação dos escravos que houve no ciclo da cana-de-açúcar, principalmente nos estados de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, onde havia aquela zona da mata em que você podia plantar a cana-de-açúcar. Aqui no Ceará, o ciclo da cana-de-açúcar nunca foi muito importante, porque o terreno, o clima do Ceará, um clima mais semiárido, não era tão interessante a plantação da cana-de-açúcar. Houve algumas plantações de cana-de-açúcar aqui no estado, principalmente na região do Cariri, na região de Redenção, de Acarape, mas essas plantações nunca foram muito extensas e nunca foram muito usadas de forma comercial como eram as plantações de Pernambuco e da Paraíba. Então, ciclo do sal, ciclo do charque, ciclo da cana-de-açúcar, que foi muito pequeno aqui, mas em 1861 a gente tem que lembrar que houve a Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão foi uma guerra civil norte-americana entre o norte, que era mais industrializado, o sul, que era mais agrícola, e o sul
como era mais agrícola, ele tinha, o sul dos Estados Unidos, ele tinha aquelas plantações chamadas de plantations, que era de monocultura, geralmente de algodão ou de fumo, e que usava mão de obra escrava. Então o sul era contra a libertação dos escravos e o norte, mais industrializado, lutou a favor dessa libertação dos escravos lá nos Estados Unidos em 1861. O presidente na época era o Abraham Lincoln, e tem até aquele filme do Steven Spielberg, Lincoln, que conta a história dele, conta essa luta dele de aprovar a 13ª emenda na Constituição Americana, que foi justamente a emenda que libertou, que proibiu a escravidão nos Estados Unidos da América do Norte. A bombardment from the largest fleet the Navy has ever assembled. 100 shells a minute, till they surrender. Dear God. Mr. Lincoln, I hate them all. I do. I am a prejudiced man. Congress must never declare equal those whom God created unequal. Come February the 1st, I intend to sign the 13th Amendment. A fight like this is to the death. Those Southern men are coming to propose peace. Abolishing slavery settles the fate for the millions now in bondage, and unborn millions to come. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. Yes. Get the hell out of here and get him. But how? I am the President of the United States, clothed in immense power. You will procure me these votes. Então, houve a Guerra da Secessão entre 1861 e 1865, uma guerra bastante sangrenta nos Estados Unidos. Houve aquela famosa batalha de Gettysburg entre o norte e o sul, que eram os confederados, liderados pelo general Lee, e o norte tinha como presidente o presidente Abraham Lincoln, que era do estado de Illinois, republicano. E houve essa guerra nos Estados Unidos. E com essa guerra o sul, ele não conseguia produzir mais o algodão, que era muito utilizado principalmente na Inglaterra, que estava passando pelaquela revolução industrial, justamente na transformação do algodão no tecido, e para que fizesse essa manufatura dos tecidos, que foi muito importante na história da Inglaterra. Então, como o sul dos Estados Unidos, que era o principal fornecedor desse algodão para a Inglaterra, não conseguia mais fornecer esse algodão por conta da Guerra da Secessão, os ingleses foram procurar outros locais no mundo em que o algodão fosse possível de ser plantado e fosse possível de ser exportado. E, principalmente aqui no Brasil, eles vieram para o estado do Maranhão, os ingleses, e aqui para o estado do Ceará, porque o sertão do Ceará, ele era bem adequado, o clima bem adequado para a produção desse algodão. Então, os ingleses vieram aqui para o Ceará, para o sertão do Ceará, para Fortaleza e para o sertão do Ceará, e estimularam a plantação desse algodão em cidades como Quixadá, como a própria Acarape, que hoje é dividida em Acarape e Redenção, que foi a cidade que primeiro libertou os escravos aqui no Brasil. Quixeramobim, nessa região do sertão central, que era uma região bem seca, eles estimularam essa plantação e essa produção de algodão, e para escoar essa produção eles começaram a construir as ferrovias. Então construíram uma ferrovia entre Fortaleza e Baturité, depois expandiram essa ferrovia até Quixadá e eventualmente até o sul do estado, até a região do Cariri, no Crato. Então eles construíram, e daí vem aquela história do Mr. Howe, que foi um engenheiro inglês enviado pelos ingleses aqui em Fortaleza, e que ele era homossexual, e na construção da ferrovia você tem que manter os trilhos entre uma bitola, porque se você não mantiver essa bitola, os trilhos vão ficar tortos e o trem não vai conseguir andar de uma forma adequada. Então ele, com muito sotaque, um sotaque muito carregado, ele dizia: olha, vocês têm que manter os trilhos na baitola dos trilhos. E aí, como era um engenheiro, um empregador bem rígido, os funcionários ficavam com raiva dele, diziam: olha, esse rapaz aí, o rapaz da baitola. E aí, como ele era homossexual, a palavra baitola aqui no Ceará é hoje significado de uma pessoa homossexual. E hoje no Brasil todo essa palavra é conhecida, né? Baitola. Baitola.
o Mr. Hell. A casa dele era perto daqui, onde é hoje o Centro Dragão do Mar. E na casa dele tinha até um posto de observação para esses navios, porque o algodão vinha do sertão do estado até aqui a região de Fortaleza, essa região do Porto, era embarcado na região do Porto de Fortaleza. Então houve a ponte dos ingleses, a ponte metálica, que foram piers construídos justamente por engenheiros ingleses, justamente para exportar esse algodão de uma forma mais eficiente, principalmente para a Inglaterra. Houve um fotógrafo, Richard Pratt, que veio aqui para o Brasil em 1930, 1935, e tem registros fotográficos bem importantes que eu vou colocar aí sobre esse algodão, desde o sertão, da produção do algodão no sertão, em cidades como Acarape, no sítio São José de Acarape, em Quixadá. A gente vê a estação de trem como era a época, o trem chegando aqui em Fortaleza, e aqui em Fortaleza algumas casas que faziam esse beneficiamento do algodão, que faziam a prensa do algodão para que ele fosse ser transformado em fardos, para que fosse exportado principalmente para a Inglaterra. Então é bem interessante, a gente vai ver essas fotos aí. Por conta desse algodão, desse desenvolvimento que o algodão trouxe, o próprio plano diretor, a própria planta da cidade foi alterada. Então a gente tem aquela planta, o plano diretor do Silva Paulé, e que foi alterado depois pelo Adolfo Webster. Tem a planta que é um padrão mais xadrez, mais quadradinho, que é o padrão que a gente segue hoje aqui no centro, que a gente tem hoje aqui no centro, que era o padrão inspirado nas cidades francesas, em Paris, por exemplo, que é o padrão com os boulevards. Então havia as boulevards, a Boulevard Conceição, que hoje é a Avenida do Manuel, a Boulevard do Livramento, que hoje é a Duque de Caxias, que ia dar na Praça do Livramento, que hoje é a Praça do Carmo, né? E é interessante porque depois desse ciclo do algodão, na época do Império, essas ruas mudaram de nomes, né? E nomes principalmente de pessoas que estavam relacionadas com o Império, principalmente com o Segundo Império do Brasil, Duque de Caxias, próprio Dom Manuel. Aqui no centro tem muita Avenida do Imperador, Conde D, Tristão Gonçalves, pessoas que Duque de Caxias, que estavam bem envolvidas com isso. O algodão trouxe esse beneficiamento aqui para Fortaleza. A cidade cresceu por conta do algodão. Algumas indústrias surgiram aqui em Fortaleza, em outras cidades do interior do estado, como Sobral, por exemplo, usinas de beneficiamento de algodão. E houve esse ciclo bem importante. O ciclo do algodão foi tão importante aqui para o Brasil que em 1918 foi criada em São Paulo, por conta do ciclo do algodão e porque o café estava com problemas de exportação, estava com a baixa do café, foi criada a Bolsa Mercantil de São Paulo, que hoje é a Bovespa, a B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Então foi criada basicamente por conta do algodão e basicamente por conta do algodão, do Maranhão principalmente, aqui do Ceará, do Nordeste, e o algodão também que foi plantado no estado de São Paulo e na região do Sudeste do Brasil. É bem interessante esse ciclo do algodão, mas também é um ciclo que trouxe alguns problemas, né? O Ceará é um estado que convive com as secas, tem um clima semiárido, um solo cristalino, e sempre houve secas aqui de tempos em tempos.
E esse ciclo do algodão em Quixadá, por exemplo, ele culmina, ele aparece também na época da seca de 1915, que foi retratada no romance de Raquel de Queiroz, a cearense, primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, e que tem a estátua dela na Praça dos Leões, que é a Praça General Tibúrcio, que nós já mostramos aqui também. Então, Raquel de Queiroz descreve no romance O 15 justamente a saga desses retirantes de Quixadá, lá do sertão do Ceará. E sertão, essa palavra sertão, vem do português desertão, um deserto muito grande, um deserto muito árido, que foi abreviado aqui para sertão. Então, a Raquel de Queiroz descreve a saga desses retirantes da seca e descreve tem um personagem bem interessante que chama Conceição, que é uma menina, uma moça que tem aqui em Fortaleza, que se choca com aquela cena daqueles retirantes, com o cheiro dos retirantes, e isso ilustra muito bem o que era a época, ou como se tratavam os retirantes à época. Houve um episódio, ou há um episódio na história do Ceará que tentou ser esquecido, mas é bem importante a gente lembrar que foi o episódio dos campos de concentração, principalmente a partir da década de 1930, Getúlio Vargas mandou construir campos de concentração no interior do estado e aqui mesmo na capital de Fortaleza, para meio que isolar esses retirantes, colocar os retirantes, os flagelados da seca nesses locais e meio que isolar esses retirantes do contato com as outras pessoas supostamente de classes sociais mais elevadas. Então houve aqui o campo do Pirambu, houve campos de concentração em cidades do interior e até hoje esses campos foram destruídos depois, né? Houve muitas mortes nesses campos de concentração, porque não que foram assassinados esses flagelados, mas as condições eram tão inóspitas e havia tantas doenças, havia tanta fome, o Estado não conseguia resolver o problema desses flagelados nesses campos de concentração, que houve muitas mortes mesmo. Todos eles foram destruídos ou foram demolidos, mas existe ainda hoje o campo de Patu, que fica no sertão aqui do Ceará. Tem algumas fotos dele, vou mostrar. Ele também foi tombado, ou vai ser tombado pelo patrimônio histórico aqui do estado. Uma história que a gente não deve esquecer, essa história dos campos de concentração. Aqui em Fortaleza havia o campo do Pirambu. Esses flagelados vinham muitas vezes de trem aqui para Fortaleza e ficavam confinados nesses campos de concentração. Esse nome campos de concentração depois foi mudado, principalmente depois da guerra, porque remetia muito aos campos de concentração nazistas, que eram diferentes, eram campos de concentração de aprisionamento dos judeus e principalmente campos de assassinato desses judeus. Aqui era mais de isolamento desses flagelados que vinham da seca, mas também havia muitas mortes justamente porque o Estado não conseguia dar mínimas condições interessantes para esses flagelados da seca. Houve as frentes de trabalho, as frentes de serviço, por exemplo, na seca dos 3 setes, né, de 1877, 78 e 79, esses flagelados da seca foram responsáveis principalmente pela construção ali do que é hoje o Colégio Militar de Fortaleza. Já falei sobre isso no vídeo sobre o Colégio Militar. Foi a seca e aí aqui, na Avenida José Jataí, e aqui eles estão construindo o Bosque dos Ferroviários, que vai ser tipo como se fosse uma homenagem a esses campos de concentração que houve aqui no estado do Ceará. Depois do ciclo do algodão, houve o ciclo da carnaúba, que também foi muito importante e que vocês viram um pouco da história desse ciclo da carnaúba no Museu da Indústria aqui do Ceará, que fica aqui em frente à Praça dos Mártires, a Praça do Passeio Público, que é onde eu estou agora. Esse ciclo da carnaúba foi muito importante e é um tópico para um outro episódio, e a gente vai falar, já falei um pouco dele, mostrando aquela Casa Johnson, que foi uma casa construída, projetada por Oscar Niemeyer na Avenida Beira-Mar. Hoje é um hotel, o Hotel Marreiro, e o Johnson, esse empresário, ele veio aqui no Ceará justamente para buscar essa carnaúba e essa cera de carnaúba. Carnaúba é considerada a árvore da vida, porque se aproveita tudo dela, né, da carnaúba, e que é bem comum aqui no estado do Ceará. Então, acho que era isso o episódio de hoje, para a gente falar do algodão, mostrar essas fotos que foram bem interessantes do Richard Pratt, e mostrar algumas fotos históricas também aqui da cidade de Fortaleza relacionada com o algodão, das plantas, dos mapas da cidade, Silva Paulet, do Alfredo Webster. Então, espero que vocês tenham gostado da história de hoje, do ciclo do algodão, e é isso. Aproveite sua cidade, até domingo que vem.